Desculpa, muito calor aqui no Rio de Janeiro. Parte 2 da mensagem sobre o semeador. Vamos lá. Semelhantes são estes que são semeados em solo rochoso. Logo, lembra que solo rochoso, o solo é o teu coração. Os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo diante de pouca duração, chega-lhe a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizem. Então está falando que Jesus estava pregando uma região onde as pessoas tinham costume de criar animais e fazer plantação. E é por isso que o Senhor Jesus está usando essa ilustração da semeadura, porque era algo que aquelas pessoas naquela região era acostumada a fazer. E eu terminei dizendo no primeiro vídeo como funcionava o processo da semeadura. Era só chegar lá, pastor André, e sair jogando a semente de qualquer jeito na terra? Não era. Primeiro eles tinham que fazer toda uma preparação do solo. Eles vinham, removiam as pedras, eles afofavam a terra, aravam o solo, colocavam adubo, e só depois eles vinham com uma bolsa de couro na cintura e ia jogando as sementes. E por mais que eles tivessem feito melhor, ainda assim não ficava 100%. Eles sabiam que algumas sementes não iam germinar, porque elas podiam cair na beira do caminho ou um lugar onde tinha muitas pedras. É exatamente isso que o Senhor Jesus está aqui falando para nós. São estes os que semeados em solos rochosos, o qual ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe é chegado a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Primeiro Jesus então diz que existe pessoas que recebem a palavra com alegria. É esse o coração mesmo. Você vem aqui, abre o coração para Jesus, recebe a palavra do Senhor com alegria, responde o apelo, ora, fica motivado. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Só que não é só uma questão de receber a palavra, ficar motivado, depois vai embora e não se lembra mais. Por exemplo, eu falei isso ontem lá na igreja. A gente prega a palavra, a pessoa acaba o culto, sai da porta para fora, nem lembra mais o que foi pregado. Talvez, não sei que seja o teu caso, vai escutar essa mensagem, vai ouvir, depois de 5 minutos, esqueceu o que foi ministrado através desse vídeo. Eu creio que você não vai ser essa pessoa, em nome de Jesus, que recebe a palavra com alegria, vai embora, ou então daqui a 5 minutos esquece esse vídeo, né? Sabe, a palavra precisa criar raiz em você. A palavra de Deus precisa criar raiz em você. Essa palavra precisa entrar no seu coração de maneira profunda até virar realidade. Sabe por que isso é importante? Porque a dificuldade vem para todo mundo, prova vem para todo mundo, luta vem para todo mundo, e a empolgação não sustenta ninguém no dia mal. Tem muitas pessoas que é muito motivado, muito alegre, só que quando vem os problemas, a empolgação acaba, a alegria acaba, e isso não sustenta, porque a empolgação só se for, enquanto for só empolgação, desculpa aqui, Deus não pode fazer muita coisa. Enquanto você ser um crente empolgado, uma pessoa empolgada, Deus não vai poder fazer muita coisa na sua vida. Tem que virar raiz. O dia mal não vem para destruir você. A prova, o deserto, a luta, a perseguição, a inveja, a calúnia, o desemprego, a enfermidade, o problema no seu casamento, no seu relacionamento, na sua empresa, não vem para destruir você. Mas vem para quem então, pastor André? O dia mal, ele vem para medir a qualidade do teu solo. Lembra que o solo é o teu coração. E a profundidade das raízes. Marcos capítulo 4, verso 18, continua dizendo assim, ó.
Outros, aos semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. E quando Jesus falou isso daqui, ele estava passando por uma situação bem interessante no ministério dele. Por quê, pastor André? Porque Jesus estava falando que o reino de Deus havia chegado. E a expectativa dos judeus era totalmente diferente. Desde o Velho Testamento, os profetas já diziam que o Messias ia vir para estabelecer o reino dele sobre a terra. Na cabeça dos judeus, Jesus Cristo viria como um revolucionário. Jesus viria para expulsar os romanos, para quebrar tudo, para tirar o povo da opressão dos romanos. E isso era na cabeça das pessoas. Ou seja, na cabeça dos judeus, Messias viria para libertar dos romanos. Messias vai acabar com a miséria do povo. Igual as pessoas estão falando do Trump, né? Trump é o salvador do mundo. Igual nós, eu mesmo vacilei, dei mole. Fui parar lá igual um maluco na porta do quartel, dizendo força militar, e salva o Brasil. Não, eles eram tudo um melancia, né? Quantos de nós acreditávamos que o exército ia salvar o Brasil? Ah, salvou nada. Quantos de nós está achando que o Trump, né, vai salvar o Brasil? Ele quer o petróleo, quer os minerais, ele quer as terras, eles querem a riqueza do nosso Brasil. É como o Trump está fazendo na Venezuela. Está pensando que ele está lá como Salvador? Não, Trump é capitalista, ele quer o petróleo, ele quer a riqueza lá da Venezuela, ele quer as coisas que a Venezuela pode dar para ele, para os Estados Unidos da América. Então as pessoas estão achando que Trump é o Salvador. Então naquela época as pessoas também achavam que Jesus Cristo iria acabar com aquilo, com aquela opressão dos romanos. Eles pensavam que Jesus ia fazer uma revolução política e social. Mas não era nada disso que o Senhor Jesus estava fazendo naquela época. O reino que os judeus estavam esperando era o reino natural. E Jesus Cristo veio para estabelecer um reino espiritual. E por isso que o Senhor Jesus contou essa parábola, para alinhar as expectativas dos discípulos, mudar o foco deles daquilo que é natural e trazer o foco deles para aquilo que é espiritual e eterno. É esse o foco que o Senhor Jesus tem na minha e na tua vida. Tirar o nosso foco do natural e levar o nosso foco para o espiritual e eterno. O Senhor Jesus então disse algo bem forte no versículo 18. Ele disse que quem só vive se preocupando com as coisas são naturais, ou seja, com dinheiro, com bens, riquezas, coisas desse mundo, que enche o coração só com essas coisas. E a palavra de Deus vai ser infrutífera na vida dessas pessoas. Agora, conseguiu entender a gravidade disso? A palavra de Deus é infrutífera, não prospera na vida daqueles que estão com o coração cheio com as preocupações desse mundo. Infelizmente, é muito mais fácil da gente entender isto aqui. É muito fácil você entender o que está acontecendo. Quando as pessoas que você conhece aqui, que serve a Deus aqui no Brasil, e quando chega o problema, eles ficam como? Eles ficam vendidos. As pessoas servem a Deus lá fora, está lá nos Estados Unidos, está na Europa, e quando chega aqui no Brasil, irmão, meu Deus, ele se desvia, sabe? Quando as pessoas que estão desviadas da igreja, que vai lá para fora, lá fora as pessoas, infelizmente, não todas, sabe? Que vai para a Europa e para os Estados Unidos, muitos só pensam em ganhar dinheiro, muitos só pensam em enricar, muitos só pensam na vida financeira, sabe? Muitos só pensam em dólar, em euro. O que então vão dizer quando as reuniões deixam de cumprir o chamado deles? Quantas pessoas que vão lá para fora e deixam de cumprir o seu chamado? Quantas pessoas que deixam o seu chamado por causa de dinheiro?